Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, Macapá, Amapá, Brasil. Boa tarde para você de todos os cantos e recantos do nosso querido estado do Amapá. Agora, de 17 às 18 horas, eu quero a sua companhia no programa Conciliando as Diferenças, de todas as quartas-feiras, pela sua Rádio Universitária 96,9 FM. Hoje, com muita informação para você aí de casa. Vamos falar sobre a jornada itinerante fluvial no arquipélago do Bailique. A jornada itinerante que a comarca de Porto Grande realizou na região do Cupixi. E ainda, na entrevista do dia, uma conversa aqui com o doutor Eduardo Navarro, que é o titular do Juizado da Fazenda Pública, bem como com o juiz auxiliar da Presidência, João Matos, além do chefe de secretaria do Juizado da Fazenda Pública, o Breno Silva, e o assessor jurídico, Márcio Pacheco. Então você já sabe, o programa está recheado de muita e boa informação. Conciliando as Diferenças. Muito bem, já de volta aqui, eu quero dar uma boa tarde aqui ao juiz auxiliar da Presidência, doutor João Matos, que já é nosso cliente querido, sempre com boas notícias aqui no programa Conciliando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Berno. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Agradeço mais uma vez o seu convite, porque informar a população amapaense acredito que também é uma das nossas obrigações. Então, agradeço muito, espero que a gente traga algumas informações de interesse da coletividade, não é? Daquilo que o Tribunal de Justiça vem realizando, sobretudo no que toca a essa matéria tão importante que é a Fazenda Pública, onde as pessoas têm ali o seu litígio, algum direito não reconhecido e que, de certa forma, esse segmento do Tribunal de Justiça, que é a Fazenda Pública, consegue concretizar, regularizar a vida das pessoas, do cidadão que tem um vínculo aí junto com os serviços da Fazenda Pública. Muito bem, doutor João, também quero dar uma boa tarde especial ao juiz Eduardo Navarro, que é o titular do Juizado da Fazenda Pública, a primeira vez aqui no programa, mas já nos ouve, já é ouvinte do programa. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bernadette, boa tarde a todos os espectadores, é uma honra estar aqui participando dessa entrevista com vocês. Muito bem, também eu quero dar uma boa tarde aqui ao Márcio Pacheco, que é assessor jurídico do Juizado da Fazenda Pública. Deve ter muito trabalho por lá, Márcio. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pela receptividade, boa tarde. É uma alegria estar aqui participando desse momento de divulgação, né, dos serviços que a gente presta junto ao Poder Judiciário. É um serviço público que é relevante, né, pela sua finalidade e que precisa também prestar contas daquilo que faz. Então é uma oportunidade da população ter acesso a essas informações que são mais internas, né, e que precisam ser divulgadas, no sentido de que cada um possa exercer bem seu papel e cumprir sua função dentro do serviço público. Certo, Márcio. Quero dar uma boa tarde também ao Breno Silva, que é o chefe de secretaria do Juizado da Fazenda Pública. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conciliando as Diferenças. Olá, Berna, boa tarde a todos, agradecido pelo convite. Muito bem, e eu vou falar com o doutor Eduardo Navarro agora, que é o titular do juizado, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse juizado. Doutor Navarro, Juizado da Fazenda Pública, quais são os tipos de processos, as demandas que chegam a esse juizado? Certo, o Juizado da Fazenda Pública, nós trabalhamos com as ações em que são parte o Estado, o município, né, suas autarquias, fundações, empresas públicas. Então, qualquer problema que o jurisdicionado tenha envolvendo esses entes, eles, no limite de alçada até 60 salários mínimos, excluído alguns critérios de competência, algumas situações que que a lei excepciona, nós apreciamos, né? Agora, 90%, mais de 90% das nossas demandas dizem respeito a cobranças de verbas salariais, verbas rescisórias, direitos, benefícios de servidores públicos. Então, eu costumo dizer que é como se fosse uma vara trabalhista do servidor público. Não que se aplique à CLT, mas é semelhante, né? A legislação correlata aos servidores públicos. Hoje, qual a quantidade de processos que tramitam? Hoje nós temos aproximadamente 15.500 e poucos processos. É um número alto, não é? É um número alto. Já tivemos há um ano atrás, menos de um ano atrás, quase 25 mil processos.
mas já estamos hoje num patamar um pouco melhor e com a perspectiva ainda de uma melhoria muito grande com as boas notícias que nós tivemos hoje aqui com a presidência. Doutor Navarro, para que o nosso ouvinte entenda um pouquinho mais aí desse juizado, há processos em que, por exemplo, são 3.000 pessoas que entram pela mesma causa? Existe esse tipo de situação? Sim, ainda existem esses processos. Embora o nosso juizado, ele, na nossa lei, na lei específica dos juizados da Fazenda, ele regulamente, ele exclui as ações de interesse coletivo, mas nós ainda temos ações dessa natureza. Há algum tempo atrás, nós julgamos através de uma ferramenta nova disponibilizada pelo tribunal, que é a sentença em lote, os atos do juiz em lote, dentre elas a sentença. Nós conseguimos em 3 dias produzir 1.400 sentenças de um determinado assunto, que é o desconto de imposto de renda sobre 1/3 das férias, que já foi uma decisão que já foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral, e firmou já o entendimento, é vinculante, então nós já aplicamos quase que repetindo o entendimento do Tribunal Superior. Então, com essa ferramenta, nós conseguimos em 3 dias 1.400 processos, por aí, nós conseguimos sentenças, por aí a gente vê que temos ainda demandas de massa no juizado. Eu vou falar com o seu doutor João Matos, quer aqui entrar aqui no debate complementar. Eu gostaria só de lembrar, Berna, que assim, isso é uma coisa interessante porque realmente a equipe praticamente não mudou, né? Eu acho que vale a pena nós lembrarmos que há muito pouco tempo esse juizado era aquilo que atormentava as nossas estatísticas no tribunal, porque era aquilo que puxava para baixo, por exemplo, as taxas de congestionamento geral do tribunal. Nós víamos ali uma desmotivação dos servidores no que toca aquele mundo de processo que tinha. E assim, essa equipe que está lá hoje, capitaneada pelo Eduardo e também pelo Breno, né, com o Márcio, ela praticamente não mudou, a não ser praticamente eles 3, não é? E eles tiveram um ânimo que assim, é muito interessante nós lembrarmos disso, que eles se engajaram, se empenharam. É lógico, o tribunal fez um pouco da parte dele, que foi disponibilizar a tecnologia. Mas o que mais surpreende, o que deve ser notado por todos, assim, é que os servidores se dedicaram, trabalharam com afinco, engajado e produziram um resultado que hoje nós estávamos conversando sobre esse resultado da diminuição de 25 para 15 mil, então são 10 mil, e isso não fechando a torneira, quer dizer, com demandas que entraram e eles conseguiram reduzir essa gordura, julgar esses processos, dar uma agilidade nesses processos, assim, praticamente com a mesma mão de obra. Então, mesmo de parabéns à equipe, eu acredito que foi a mudança mesmo de atitude das pessoas, as reuniões constantes que eles fizeram, acho que isso tudo é muito interessante. E assim, os meninos são calados, mas eles de verdade trabalharam muito, suaram a camisa e mostraram que é possível, quando uma equipe tem a coordenação adequada, chegar em resultados maravilhosos, que são os resultados que eles apresentaram hoje para a presidência e que nos fez muito felizes, e eu acredito que mais feliz ainda está o jurisdicionado. Eu não sei se a Fazenda está tão feliz, mas acredito que felizes estão os jurisdicionados, que mostram como teve estão tendo uma dedicação. Né? Exato. Então, isso para mim só um fazer ponto muito uma parte. Sim, vamos fazer sempre várias à parte. Doutor João, muito obrigado pelos elogios que foram dados à unidade. Mas assim, nós temos ainda muito por fazer. Realmente a produtividade, nós estamos apresentando hoje um relatório à presidência dos nossos trabalhos aí nesse período, depois que eu assumi lá o juizado. Mas assim, nós temos ainda, deixar registrado, porque a insatisfação ainda é muito grande, porque nós temos aí um estoque de 600 e poucos sentenças ainda com processo concluído do ano passado ainda para julgar. Nós temos uma pauta de audiência extremamente extensa, nós estamos com esse ano todo ocupado e mais 1.000 processos para designar audiência. Estamos concluindo a autuação dos processos desse ano, agora esse mês, né, talvez entre por julho, e na expectativa da segunda vara para a gente poder, nas próximas audiências, a gente conseguir colocar num prazo menor, para não chegar até o final do ano que vem. Então a gente tem muita coisa para melhorar. Eu gostaria de chegar aqui mostrando taxa zero, né? Eu tenho zero em tudo, julgamos tudo, está tudo bonitinho, mas ainda não está. Então eu tenho certeza que o jurisdicionado ainda não está plenamente satisfeito, né? Mas o que eu quero deixar registrado é que nós temos esse empenho, essa perseverança, essa força de vontade e automotivação de todos da unidade, que a gente vai conseguir chegar lá. E já provocaram uma mudança aí, né, doutor Navarro? Porque de 25 mil para 15 mil processos aí. Márcio, eu queria que você falasse para a gente qual a fórmula que a equipe buscou para essa diminuição aqui, né? São 10 mil processos a menos.
Acho que a pessoa mais adequada para falar sobre isso seria o Breno, mas assim, eu posso Vamos colocar o Breno adiantar, aqui também, então, no adiantar debate. o seguinte, que é impressionante que houve uma redução do estoque de 27%. Isso em números absolutos é que resultam nesses mais de 10 mil processos que foram retirados do estoque. Mas, assim, esse não é, eu diria, o número mais impressionante. O número mais impressionante que eu encontro nesse intervalo de um ano são 18 mil sentenças proferidas. 18 mil sentenças proferidas, se você contar todas as comarcas do interior, vai dar o equivalente a 2 anos de serviço. Então, nós conseguimos fazer isso em 12 meses, sem diminuir o volume de atendimento no sentido de entrar processo. Nós continuamos recebendo processo. A distribuição continua, embora a gente tenha uma certa dificuldade operacional de fazer isso com alguma velocidade, porque, como o Dr. João falou, nós permanecemos com o mesmo equipamento tecnológico, continuamos com o mesmo quantitativo de pessoas. Mas você tem resultados absurdos, inimagináveis. Eu cheguei em junho do ano passado, na Vara, junto com o Dr. Navarro, junto com o Breno, e nenhum de nós esperava que em 10 meses nós tivéssemos esse resultado. Então, se alguém dissesse, daqui a um ano vocês vão ter 18 mil sentenças proferidas, vocês terão 9 mil decisões lançadas, vocês terão 6.500 despachos proferidos e vocês vão arquivar 11.584 processos, eu diria, isso é impossível. Então, isso tem um cenário positivo, tem um cenário de pessoas comprometidas, você tem um cenário de muita responsabilidade com o serviço público, você tem um cenário de pessoas interessadas em entregar um serviço de qualidade, mas você tem, eu diria assim, uma metodologia de trabalho que foi fundamental para que isso acontecesse. Porque você ter força de trabalho é uma coisa, você ter perspectiva e objetivos, isso é importante. Mas se você não tem a ferramenta adequada para ser utilizada, você muitas vezes não consegue o resultado. Então, a ferramenta, eu diria assim, nós temos pessoas excelentes, competentíssimas na Vara. Você tem servidores comprometidos, mas você tem um método de trabalho que ajuda muito nisso. Então, acho que a pessoa mais indicada para falar sobre o método é o Breno, que é o chefe de secretaria e que teve assim a perspicácia e a visão organizacional que, associada à organização do Dr. Navarro, combinaram muito bem para que nascesse um método que a gente recentemente batizou de gestão por resultados, né? Que a gente executar ações de maneira organizada e coletiva. Mas eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre isso é o Breno. Muito bem, Breno. Então, do Flamengo, eu achei que era botafoguense, Breno é flamenguista. Fala pra gente, então, o que é essa gestão por resultado, como foi criada, como foi pensada e como foi executada. Como muito bem o Márcio falou, eu acho que essa foi a grande sacada do juizado. Foi a mudança e o aperfeiçoamento da nossa metodologia de trabalho. Pelo volume de demanda que a gente tem, o número de processos que a gente tem, sempre foi muito difícil a gente gerenciar os processos por gerência, onde o servidor técnico ficava responsável por uma determinada quantidade de processos dentro da numeração final dele. Quando o Dr. Navarro chegou, a gente associou as informações e a gente mudou a metodologia de trabalho. Então, a gente deixou de trabalhar por gerência para trabalhar por tarefas, né? Hoje, a gente consegue movimentar todos os processos, independente de quem esteja atuando na secretaria. Então, hoje, eu tenho 9 servidores. Se eu tiver amanhã 4 servidores, todos os processos vão andar normalmente, regularmente, sem que haja prejuízo no trâmite de qualquer processo, né? Servidor se entrar de férias, ou se entrar de licença, ou atestado médico, qualquer coisa, isso não interfere mais na tramitação do processo. É lógico que se a gente tiver uma redução, a gente vai ter um delay maior na trâmite do processo, mas isso não vai impedir que o andamento regular do processo. E o jurisdicionado vai ter essa resposta, né? Porque ele vai chegar lá no juizado e aquele
gerente que antes tomava conta daquele processo, já não será só ele. O jurisdicionado poderá ser atendido por qualquer servidor que terá uma resposta a gente fez algumas alterações bem significativas quando o doutor Navarro chegou com o Márcio. Uma delas foi justamente o atendimento de partes e advogados. Nós tiramos todos os nossos gerentes responsáveis pelos atos de secretaria do atendimento de partes e advogados e centralizamos no balcão de atendimento localizado no térreo do juizado e em cima diretamente comigo, com o chefe de secretaria. Então hoje a parte e o advogado, ele não é mais atendido pelos servidores responsáveis pela prática dos atos de secretaria dos processos, né? Ou ele é atendido lá embaixo pelo nosso servidor Hermínio, junto com a nossa estagiária Maísa, ou ele é atendido diretamente por mim, chefe de secretaria. E, diante da necessidade, se houver necessidade, pelo magistrado do juizado, né? Isso aparentemente foi, aparentemente causou aí uma má interpretação do porquê dessas ações foram tomadas. Mas assim, quando você desafoga esse trabalho pontual, do atendimento pontual e começa a trabalhar no volume, você vai ver que os resultados começam a melhorar. Por exemplo, em vez de perder o tempo para cuidar de um processo de maneira pontual, aquele processo em que aparentemente deveria ter tido um cuidado, como ele advém de uma demanda aparentemente de massa, então é melhor você cuidar nele no volume. Isso mostrou que essa atitude de não cuidar pontualmente do processo do José, do Antônio, mas cuidá-lo como se ele estivesse dentro de uma demanda, numa matéria repetitiva, fez com que, apesar de parecer estranho, mas fez com que esse processo do seu João, do seu Antônio, ganhasse uma velocidade que para nós, que olhamos de fora, e para o cidadão comum, eles saíram de uma taxa de congestionamento que era ali entre 98% e 95% para uma taxa de 68%, 60 e alguma coisa. O que isso demonstra? Demonstra que o método de trabalho deles, de aliviar a pressão sobre a secretaria, fez com que respondesse a exatamente aquilo que os advogados, que as partes buscavam, que era que os seus processos começassem a caminhar. Então, exatamente, essa pressão retirada da secretaria e direcionada para os canais adequados, sejam canais de consulta, sejam canais de internet, fez com que os processos começassem a caminhar por meio do método que eles utilizaram. Então, para a gente, é uma grande felicidade ver que o processo do seu Antônio, do seu José, do seu Francisco, conseguem ter uma velocidade de atendimento, de sentença, que antes eles não conseguiam enxergar, não conseguiam produzir. Para nós que estamos olhando esse segmento da justiça, a gente acredita que houve sim uma melhora de atendimento para o cidadão no atendimento final. E é isso que o cidadão deseja. O cidadão, ele não quer saber da informação, ele não quer saber de receber sentença, ele quer saber do bem da vida. E esse bem da vida, na metodologia que eles fizeram, praticamente reduziu pela metade o tempo de duração desses processos. Então, para nós, do Poder Judiciário, é uma grande vitória. Uma grande vitória que teve o rosto dessas pessoas que trabalharam lá nesse método e dessa forma. Complementando o que o Dr. João falou, porque quem não é usuário lá do fórum virtual, talvez não entenda direito. Porque no fórum convencional, nós temos as secretarias com os balcões. Sim. Então, quer dizer, o advogado, a parte, ele está no mesmo patamar de toda a secretaria, do juiz, do chefe de secretaria. Ela é diferente. O atendimento ao público começa no térreo e a gente fica no terceiro a quarto andar. Terceiro andar, né? No terceiro pavimento. No terceiro andar, o quarto pavimento. Então, o que acontecia antes? As pessoas, às vezes, pelo volume, etc., subiam direto para a secretaria. Nós não temos um balcão para separar o atendimento. Então, eles sentavam à frente dos gerentes, né, que são servidores que... Porque o gerente não é aquela pessoa que atende o servidor, é a pessoa que administra o processo. Então, eles sentavam ali e as pessoas ficavam fazendo o atendimento, os servidores ficavam fazendo o atendimento pessoal. E eles não conseguiam trabalhar o processo. Tá, e só uma dúvida agora, então. Esse gerente, ele administra o processo. Mas quando o jurisdicionado busca uma informação, não é atendido pelo gerente? Não. É porque assim, o gerente é uma forma que nós usamos de denominar o cuidador do processo, entendeu? Perfeito. Quer dizer, o gerente, tipo assim, o processo termina com o número 0. Então vai ter o gerente dos processos final 0.
número 1, gerente dos processos final 1, entendeu? Então não quer dizer que ele faz o atendimento. Nas varas tradicionais existe uma escala de atendimento. Então tem uma pessoa que é responsável pelo atendimento e eles vão se revezando. Lá é especializado, tem uma pessoa fixa do juizado da fazenda lá embaixo e mais um estagiário. Aí eu comecei a observar quando eu cheguei, disse, mas aí o pessoal não vai conseguir produzir desse jeito, porque eles todos ficam atendendo e eles não vão ter tempo de produzir. Então nós fizemos, tivemos o cuidado de garantir as prerrogativas do advogado, especificando que o atendimento deveria iniciar lá embaixo. Nós destacamos um servidor com atendimento exclusivo para advogado e o estagiário para a parte. Eventualmente, não tendo advogado a ser atendido, o servidor ele atenderia as partes. Não sendo possível resolver para o advogado ou as partes lá embaixo, eles são remetidos à secretaria. Aí o Breno faz a triagem. Se o Breno conseguir, que é um atendimento altamente qualificado, se ele conseguir resolver, já morre ali o problema, já resolve por ali. Sim. Caso contrário, passa para mim. O advogado, pelas suas prerrogativas, pode vir diretamente comigo, o que não raras vezes acontece lá. Mas houve uma qualificação, uma melhoria, uma qualificação do atendimento. Aí os servidores, gerentes, né, os servidores, eles passaram a trabalhar especificamente para não é que perca tempo, não é perda de tempo, mas eles não se ocupam com o atendimento e deixam de produzir. Era um ciclo vicioso. Quando eles atendiam as pessoas, eles não produziam, aí gerava demanda, as pessoas iam mais vezes fazer a cobrança dos seus processos, dos seus interesses, e aí era um ciclo vicioso. Hoje nós conseguimos chegar ao ponto de que os alvarás todos são expedidos. Há umas 2 semanas atrás, né, Breno? 2, 3 semanas atrás, nós ainda fazíamos, acumulávamos algumas determinadas rotinas, expedição de algumas tarefas, para a gente fazer um sistema de mutirão. Já evoluímos, então essa parte de alvará, diário, RPV precatório, que são as grandes buscas. Meu processo foi julgado, tem meu RPV toda semana, nós estamos gerando esses documentos. E nós já estamos trabalhando esses documentos até fora da data prazo, quer dizer, nós temos um prazo de tantos dias para cumprir, nós já cumprimos antes do prazo. Agora temos outras tarefas que, pela carência de mãos, né, porque o volume é muito grande, a gente ainda está fora do prazo. Muitas vezes dentro do mês, né, publicação nós estamos dentro do mês, juntada quase dentro do mês, mas antes nós estávamos há um ano, etc, entendeu? Então a gente está aos poucos evoluindo, mas ainda tem muita coisa por fazer, principalmente na parte de assessoria, a parte da produção do ato do juiz. Sim. Porque a gente está falando, aqui só tem gente do judiciário. Então a gente está falando um idioma que é nosso. Que quem está em casa, de repente, ouvindo, não está compreendendo, né? E aí eu preciso falar o seguinte. Na organização interna da Secretaria, nós temos um modelo que foi idealizado, que é o sistema de divisão de responsabilidade por gerência. O que é isso? O servidor, ele recebe uma determinada quantidade de processos que ele vai cuidar de todos os atos relacionados àquele processo, todos os atos de secretaria que têm de ser executados. Dentro dos atos de secretaria, estão catalogados dentro do sistema de controle de processos Tucujures várias tarefas que precisam ser executadas. Então, essas tarefas, na Secretaria do Juizado de Fazenda, nós elencamos que devem ser realizadas e são elas que dão a diretriz de organização das ações. Em uma vara que não utiliza essa metodologia, que utiliza a mais comumente usada, que é o sistema de divisão por gerências, o processo, a quantidade de processos que é separada para que determinados servidores então assumam. Como o doutor Navarro falou, geralmente a gente vê a terminação do número do processo, da numeração do processo, como critério de divisão. Então, se o número do processo termina em 0, vai ficar com o servidor A. Se termina em 1, vai ficar com o servidor B e assim sucessivamente. Na Secretaria do Juizado de Fazenda, a gente não considera essa terminação de número do processo. O que a gente considera, que leva em consideração, é a tarefa dentro do processo que precisa ser executada. Como o sistema Tucujures permite que a gente reúna em relatório essas tarefas que precisam ser realizadas, então a gente consegue extrair um relatório, por exemplo, dos mandados que precisam ser expedidos, dos processos que precisam ter sentença publicada, das intimações que precisam ser feitas, dos alvarás que precisam ser expedidos. Como a gente consegue concentrar essa atividade, então a gente emite um relatório e é esse relatório que dá base para a execução da tarefa pela Secretaria. Aí alguém pode pensar, mas parece que é a mesma coisa. Não é. Tanto não é que a gente reduziu os julgamentos em 83%. É o melhor
Não sei, talvez o melhor fosse não tivesse nada pendente, né? Mas qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente ainda tem processo esperando há mais de 10 meses de julgamento? A gente tem, entendeu? Mas o número de processos talvez sejam 5, 6. Há um ano, a gente tinha 600 processos atrasados. Então, a gente não chegou ainda no nível de entregar imediatamente o resultado. Mas o cenário é completamente diferente. Você reduzir em 93% a quantidade de decisões pendentes, isso é muito significativo. A pessoa que busca o atendimento no juizado, e também isso é um processo educativo, no caso do juizado de fazenda pública, que é um juizado virtual, praticamente, somente muitos poucos atos precisam ser realizados pessoalmente. A pessoa pode ter acesso a toda a informação do processo, a todos os documentos, de maneira virtual. Pelo celular, pela internet. Então, você tem como acessar o processo sem precisar ir lá. Não precisa ir lá para perguntar do chefe de secretaria ou para um servidor se o alvará foi expedido. Mas o cidadão já absorveu essa inovação ou ele ainda vai? É isso que eu estou falando. Esse é um processo educativo. O juizado, ele nasceu virtual, né? E as pessoas, à medida que o tempo vai passando, elas vão se acostumando. Sempre que vão até a secretaria, todos são orientados a dar essa informação. Olha, você não precisa vir aqui. Você pode acessar a informação pela internet. E os advogados, inclusive, não precisam. Eles peticionam e fazem suas manifestações dos seus escritórios via web. Eles não precisam estar lá. É claro que tem aqueles que ainda têm alguns hábitos, vamos dizer assim, de estar pessoalmente, de conversar com o chefe de secretaria ou conversar com o servidor, né? Mas isso, para o serviço, no nosso caso, ele é prejudicial. Porque quando a gente para atender e para se voltar para uma pessoa, o tempo que a gente demanda para isso é muito maior do que o tempo que a gente vai demandar para realizar vários atos de vários processos para beneficiar várias pessoas. Entendi. Então, isso, aparentemente, parece um retrocesso. Ah, não estão atendendo lá, poderiam atender mais pessoas. Na verdade, a entrega jurisdicional, ela aumentou muito. 18 mil sentenças é sentença que não acaba mais, entendeu? E isso só foi possível porque os servidores tinham tempo para concentrar nessas atividades. Um tempo que talvez foi reorientado para que o atendimento seja dado no lugar certo, pela pessoa mais qualificada para fazer isso. Mas, obviamente, continua o setor de atendimento, nós temos aqui no térreo, e nesse setor de atendimento temos um servidor concursado, que faz esse atendimento exclusivo, capacitado, e mais uma estagiária de direito, nível superior, que também faz, porque às vezes a pessoa não tem acesso à internet, uma pessoa mais humilde, não tem um smartphone. É refém do Wi-Fi. Exatamente, às vezes então, tem um pacote de dados então internet, vou deixar um presente aqui para as pessoas. Tanto no Google Play quanto no Apple Store, você pode ir lá e nós temos uma ferramenta ali. A ferramenta se chama Tucujures. Né? O nosso velho Tucujures, aí você joga lá no Google Play ou no Apple Store e você vai ter uma ferramenta de consulta dos processos, do trâmite do processo no seu celular. Muito melhor do que você ficar aumentando tela, reduzindo tela dentro do celular com a possibilidade de conexão conforme. Essa é uma conexão rápida, leve, fácil, ela cai menos e vale a pena consultar. Muitas das nossas ferramentas que hoje estão disponíveis para o celular, as pessoas, embora a gente publique no site, mas as pessoas quase não conhecem. Então esse é o presente que eu vou deixar para vocês na tarde de hoje, né, para consultar e para ver a inteireza do seu processo e de maneira muito fácil, sem precisar deslocar, sem precisar ligar para o advogado. Algumas vezes a gente não entende as palavras que o juiz escreve, que o advogado escreve, mas enfim, é uma ferramenta que você já pode fazer a consulta e depois tirar suas dúvidas com o seu advogado ou com alguém que tenha mais experiência, porque a nossa ferramenta ela tem, a gente tenta facilitar isso a partir do momento que a gente coloca o português mais claro, mais objetivo, então ela ajuda bastante. Aí é uma ferramenta de consulta disponível 0800 para quem quiser e para quem for refém também do Wi-Fi. Muito bem. O Breno, que é o chefe de secretaria, essa gestão por resultado implantada por vocês, ela acaba também ocasionando aí um tripé de boas práticas, que é o ânimo do servidor, que a gente, na conversa aqui com vocês, percebe uma equipe totalmente comprometida, motivada pelo que está fazendo.
essa celeridade ao jurisdicionado, porque é importante essa resposta rápida ao jurisdicionado, que é o grande patrão da justiça, né? É para a finalidade, o fim, né? O objetivo do trabalho é exatamente o cidadão. E por fim esse envolvimento com o magistrado, porque até certo tempo a gente, até eu falar como jornalista, visualizava muito aquela justiça encastelada, né? Lá no alto da torre, e esse pouco acesso, esse pouco contato, essa pouca integração. E a partir dessa gestão por resultado apresentada por vocês, a gente percebeu essa integração, servidor, magistrado, cidadão. E, na prática, o que tudo isso mudou lá no juizado, Breno? A integração da equipe é muito boa, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito competente e muito focada, responsável com o trabalho e muito compromissada. Então, desde o magistrado até o meu estagiário, nós temos uma equipe muito boa. A gente conseguiu números bastante interessantes, bastante expressivos. A gente conseguiu melhorar a produtividade por servidor, mesmo mantivemos o quadro de servidores e melhoramos a produtividade. Então, hoje nossos números são muito maior do que eram, mesmo com o quadro atual. Com o mesmo quadro, né? Não só isso. É claro que hoje a gente não consegue atender aos prazos estipulados pelo CNJ e Código de Processo Civil. Mas dentro da nossa realidade, a gente evoluiu muito. E isso como o Márcio falou, é muito salutar, é muito expressivo. E os dados mostram isso. A ideia do relatório é justamente materializar isso, para que as pessoas visualizem isso e tenham a certeza que o trabalho está sendo realizado. E está sendo realizado com afinco, com dedicação, com planejamento. A gente faz reuniões semanais, Márcio, eu e o Dr. Navarro, estabelecendo tarefas, diretrizes, pensando nas possibilidades e melhorias, né, para que a gente possa agregar o nosso trabalho, melhorando a produtividade na verdade, qualidade, né? sem reduzir a qualidade. A nossa ideia é produzir mais com menos, a gente sempre teve isso na nossa cabeça. E os números mostram isso, que a gente conseguiu produzir mais com menos. Então, isso é muito importante, né? Breno, já dá para chegar cedo em casa? Olha, que horas que tu chega em casa? Mudou a rotina? Eu mudei um pouco minha rotina, de fato, mas isso eu devo em grande parte à equipe. Acho que isso não é um mérito meu, isso é um mérito da equipe, né? Tanto o Dr. Navarro, Márcio da assessoria, quanto meus estagiários e meus gerentes de processo, né? Junto com a galera de analista que ajuda a gente. Eu acho que a mudança de metodologia, a mudança de forma de trabalho, o servidor conseguir enxergar o resultado do trabalho dele foi importante para a gente, foi muito importante para a gente. A gente consegue uma motivação que antigamente a gente não conseguia, né? Porque tudo que ele via ali era um bando de processos, um bando de números que a gente nunca conseguia diminuir, a gente nunca conseguia ver o resultado. E hoje você tem um resultado, não só um resultado satisfatório, como um resultado muito expressivo. Então, a gente conseguiu algo que realmente acho que merece ser divulgado e merece ser compartilhado com todo mundo. Ok. Breno, já aproveito e agradeço a sua participação aqui no programa Conciliando as Diferenças. Estamos à disposição, sempre quiser voltar aqui. A gente agradece também e também estamos à disposição lá no juizado. Ok, eu quero agradecer também ao Márcio Pacheco, que é o assessor jurídico do Juizado da Fazenda. Eu quero trazer o Márcio mais vezes aqui, porque você é muito didático, viu, Márcio? Falou muito bem com o nosso... É professor? Ah, então está explicado. E como diz o professor Raimundo, queria ter um filho assim. Falou muito bem aí para o nosso ouvinte, então quero agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, né? Nós estamos lá no Juizado de Fazenda fazendo o nosso trabalho. A gente é remunerado para isso. É o nosso serviço e nós devemos fazê-lo com todo o empenho, com toda a qualidade que o cidadão precisa, né? O nosso patrão, como você disse, é o servidor público. Aliás, é o cidadão que contribui com seus impostos, né, e merece um serviço de qualidade. Todo mundo, uma hora ou outra, é usuário do serviço público. Então, a gente precisa valorizar isso nos vários momentos da nossa vida. Então, lá a gente leva isso muito a sério, com muita responsabilidade. Para que nosso serviço seja visto como dedicado, sério,
né? Mas porque também o cidadão merece. Nós somos cidadãos, nós merecemos todos um serviço público de qualidade. Então nós fazemos aquilo pensando em também colher nos vários ambientes que a gente visita esse resultado. Para nós é uma satisfação estar aqui, participar desse momento que, de uma maneira indireta, é um pouco o reconhecimento também desse ano de atividade. Foi um ano de muito empenho, a gente sabe que ainda temos muito a fazer, mas como o Breno falou, você vê os resultados acontecendo, é algo que nos impulsiona, né? O Dr. Navarro usa uma expressão de que é muito feliz, né? Que é o círculo virtuoso. Nós saímos de uma situação bem delicada do ponto de vista da gestão de processos e conseguimos, com o apoio do tribunal também, desenvolvendo as ferramentas que são necessárias, imprimir um resultado que deve ser compartilhado por todos lá da equipe, né? Não é o resultado de uma pessoa, mas são todos que são muito empenhados naquilo que fazem, muito comprometidos. E isso nos orgulha, né? Como membro dessa equipe. Obrigado pelo espaço. Obrigada, eu que agradeço, Márcio. Quero agradecer também ao Dr. João Matos, que sempre que é acionado, chamado pela assessoria de comunicação, está aqui presente. É um prazer estar aqui, Bernadette, porque prestar informações ao cidadão significa dar a completude do nosso trabalho, não é? O nosso trabalho não é só entregar um serviço, mas tentar aprimorar esse serviço. E quando nós temos boas práticas que nos ajudam a aprimorar isso, a gente tem que trazer para o cidadão e dizer, olha, a gente está trabalhando nisso, as boas práticas surgiram e nós estamos utilizando exatamente para entregar um serviço de qualidade, não só de quantidade. E acredito que esse resultado que tem surgido dentro da vara da Fazenda Pública e que de fato o cidadão comum precisa saber. Apesar de que a gente usa sempre aí um juridiquês aí no meio, né? Mas em palavras pobres, resumir que o trabalho feito por essa equipe do Juizado da Fazenda fez com que o processo que ingressasse no Juizado da Fazenda contra o Estado, contra município, contra as empresas públicas, esses resultados aí demonstram uma demora muito menor do processo e uma entrega muito mais rápido daquilo que o cidadão comum precisa, que é o bem da vida. Então, para a gente é uma grande felicidade. Venho sempre, sempre que me convidar, eu estarei por aqui exatamente para ajudar e colaborar nessas informações para o cidadão. Inclusive, Obrigado. Eu já vou sugerir para a presidência, viu, que o senhor tenha um programa próprio também aqui na Rádio do Judiciário. Eu já vou dizer que não dá. Doutor Navarro, eu quero agradecer também a sua participação aqui no programa, parabenizar aí pelo relatório de atividades, dizer que a gente que faz a comunicação institucional do Judiciário exatamente precisa de pessoas como vocês que hoje se dispuseram a vir aqui para debater conosco, para apresentar números, apresentar resultados, falar com o cidadão. Então, eu quero agradecer a sua gentileza de ter vindo ao programa. Eu que agradeço o espaço, né? Embora nós assim trabalhamos no judiciário com direito, a gente tem um certo temor, né, de falar em público, a gente é muito retraído, né? Mas é uma oportunidade, é uma prestação de contas, né? A conotação aqui é demonstrar nosso profundo respeito ao nosso patrão, que é o nosso usuário da justiça, né? São nossos usuários da justiça, são as partes, são nossos clientes. E esse respeito se reflete no esforço de todos nós do Juizado da Fazenda. É como eu volto a falar novamente, nós não estamos ainda longe do ideal, mas nós temos uma ponta de esperança, que nós estamos chegando lá. A gente vai conseguir dar um resultado, uma prestação jurisdicional de qualidade no Juizado da Fazenda, que antes vinha numa situação de dificuldade, enfim, prestar um bom serviço aos nossos patrões, que são os usuários do sistema judiciário aqui do Amapá. Obrigado a todos aí, boa tarde para vocês. Eu que agradeço, obrigada, doutor Navarro, doutor João Matos, ao Breno, ao Márcio. A gente vai fazer um rápido intervalo, só o tempo de tomar uma água e volta já. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Conciliação, o caminho mais curto para resolver seus problemas. Com a conciliação, você economiza tempo e dinheiro e tem uma resposta rápida e satisfatória para a sua demanda. Na conciliação, as partes têm a chance de conversar, negociar e chegar a um acordo justo e bom para todos. Abre-se assim na Justiça, mais uma vez, a oportunidade para despertar e incentivar a cultura da conciliação, alternativa realmente eficaz na composição de conflitos.
Conciliação, bom para a justiça, melhor para você. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. A violência sexual contra crianças e adolescentes é crime? A Justiça do Amapá está empenhada para combater esse mal que atinge milhares de crianças e adolescentes em todo o Brasil. E para isso, precisa da sua ajuda. Denuncie pelo Disque 100 ou pelo número da Vara da Infância e Juventude 0800 285 1581 e também através do portal do Tribunal de Justiça do Amapá. Anote aí, www.tjp.jus.br. Não feche os olhos, faça a sua parte. Você que possui alvarás atrasados, valores de IPTU e ISS, procure a Central de Conciliação do Fórum de Macapá na Semana de Conciliação e Execução Fiscal. Mensalmente, a Justiça do Amapá executa práticas de conciliação e execução fiscal para a regularização das pendências de débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas de forma amigável, negociada e célere. As semanas de conciliação e execução fiscal acontecem sempre na segunda semana de cada mês. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Conciliando as Diferenças. Muito bem, já de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças de todas as quartas-feiras pela sua Rádio Universitária 96,9 FM. Vamos de muitas notícias e informações até às 18 horas. Já está aqui conosco a Sônia Ribeiro, nossa consultora do programa, instrutora do NUPEMEC. E hoje, Sônia, trazendo informações aí sobre a jornada itinerante que aconteceu na comarca de Porto Grande na segunda-feira, uma grande ação do Judiciário Amapaense. Verdade. Boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio 96.9. Mais uma vez, um abraço aí aos nossos acadêmicos que nos acompanham, a você que nos dá carona aí no seu carro, a senhora que está tomando o seu café da tarde, a todas as pessoas que têm um retorno carinhoso conosco, que nos dão essa grande audiência do programa Conciliando as Diferenças. É verdade, Bernadette, na segunda-feira agora, passada, dia 27, foi pedido através do juiz que está na titularidade lá da comarca de Porto Grande, que o Tribunal de Justiça pudesse dar apoio à primeira itinerância que eles estavam realizando. Isso é um processo que o Judiciário já desenvolve há muito tempo, mas agora ganhou mais força em razão de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que todas as comarcas façam pelo menos uma itinerância a cada semestre no limite da sua jurisdição. E o Tribunal de Justiça, como é parceiro do CNJ, como sempre atende as recomendações e as determinações do Conselho Nacional de Justiça, vem atendendo isso. Nós já tivemos uma na localidade de Pedra Branca, do Amapari, os outros juízos também vêm fazendo, e essa agora era a oportunidade da comarca de Porto Grande. E essa itinerância em especial, ela teve um quê de diferencial, porque foi a primeira da comarca. Foi a primeira vez que a comarca de Porto Grande, desde que foi instalada, realizou uma itinerância nos moldes de uma itinerância terrestre, como a gente já desenvolvia na capital há mais de 20 anos. Então, eles solicitaram o apoio do núcleo permanente, não só para as questões relativas à conciliação, mas também na organização, na logística, de como fazer essa itinerância, porque nós fomos lá mais para trocar experiência. Então, a itinerância, vou tentar resumir brevemente como é que se constrói uma itinerância. Em primeiro momento, Bernadette, você tem que, uns 60 dias antes da realização da audiência, você tem que comparecer ao local onde será realizada, para verificar alojamento, verificar onde que a equipe vai ficar instalada, essas condições de energia, condições de clima, para que a gente procure um pouco de confortabilidade também para o jurisdicionado,
Um local onde nós possamos colocar os equipamentos de gravação das audiências, porque as audiências elas são gravadas. Então, a gente tem que levar material de expediente para poder montar o cartório, porque como é uma itinerância, tudo é itinerante. Os servidores também se deslocam da sede da comarca e também os equipamentos. Então, é necessário se ver toda essa estrutura física antecipada. A gente chama de precursora, que é uma equipe que vai anteriormente, e ela então faz essa verificação de estrutura, faz a negociação com o diretor de uma escola, porque o ideal é a gente atender nas escolas. A gente já verifica a demanda que tem para aquele local, conversa com as lideranças comunitárias, chama para uma reunião, para que eles então possam dizer onde é que o nosso jurisdicionado está necessitando de maior atendimento. E nessas reuniões, Bernadette, a gente verifica que a população ela precisa de outros serviços, que não só o serviço do judiciário. E aí é que é o momento de se firmar as parcerias dos juízes das comarcas com as prefeituras, com os órgãos públicos. Tem algumas que têm já o Superfácil, que agrega todos esses serviços de uma única vez. Para que possa essa itinerância, ela tem um custo para o judiciário, não é pequeno custo. Porque esse deslocamento, ele demanda pagamento de diárias, ele demanda pagamento de combustível, deslocamento do veículo, nomeação de motoristas. Lá eles fizeram a parceria com o Ministério Público, que cedeu o veículo. Eles fizeram parceria com a Justiça Eleitoral, que também foi prestar os serviços. Então, essas reuniões dessa precursora, elas servem para mapear a demanda do local. Em seguida, vai se verificar no cartório quais os processos de audiência que são designadas de pessoas daquela localidade, para poder designar no sistema, fazer todas as intimações necessárias para que a audiência aconteça. Então, você, cidadão, que verifica um veículo da justiça ou uma equipe da justiça em determinado lugar, foi feito um trabalho prévio antes para que aquele dia, aquele grande dia chegasse. E foi muito bom. Nós chegamos lá, a população já estava nos aguardando. Nós saímos aqui de Macapá por volta de 4h30 da manhã. Chegamos, fomos devagar na estrada, chegamos lá por volta de 6 horas da manhã. E iniciamos a colocação do material para dentro dos veículos e partimos, então, para a localidade às 7 horas da manhã. E chegamos lá 8 horas, vamos 1 hora, que a estrada está um pouco ruim, que tinha chovido no dia anterior. E lá a comunidade já estava nos aguardando. A escola estava toda preparada, é uma escola muito simples, necessita de muita necessidade de estrutura física, mas dentro do que foi possível nos foi atendido. Nessa itinerância, nós verificamos que houve um volume muito grande de pessoas que nos procuraram para o local. São 172 quilômetros distante daqui da capital até lá. E essa comunidade, eles têm vários problemas, vários problemas. E esses problemas, eles puderam ser relatados para as pessoas certas, que era o promotor de justiça. Porque o promotor acompanhou a itinerância, que foi o doutor Weber Penafó, que é o titular da comarca. Então, eles vinham conosco, a gente monta uma equipe no dia que faz a triagem. Nós distribuímos as senhas e fazemos a triagem dos casos para dividir o serviço. Aquilo que era de conciliação, nós já fomos providenciando. Aquilo que era da audiência, fica a equipe lá com o juiz para fazer as audiências. E o defensor público e o promotor de justiça. Então, aqueles casos a gente faz a triagem e encaminha para os órgãos que estão integrando aquela itinerância conosco. Então, é muito importante esse trabalho de organização. E é isso que a gente queria ressaltar aqui, que houve uma disponibilidade muito grande dos servidores da comarca, da chefe de secretaria, que é a Jânina, que assim foi primordial, ela veio várias vezes aqui ao tribunal para buscar informação de como fazer. E nós tivemos os atendimentos e eles foram correndo numa normalidade. Nós atendemos de lá de 8 até as 15 horas, que foi a última pessoa que chegou para atendimento, que foi uma líder comunitária que teve alguma dificuldade de transporte. O que a gente percebe que às vezes emperra um pouco o trabalho? As pessoas não têm condições de deslocamento, porque nós ficamos baseados na comunidade de Cupixi, na Escola Florense. Só que ao redor existem outras localidades que são de ramais. E nós tivemos uma tempestade muito grande que assolou aqui o estado todo, e muitos locais ficaram bloqueados de passagem por queda de árvores. E eles não puderam, alguns, se deslocar. Chegaram já no final, mas nós atendemos todo mundo.
E é interessante ver que a população ela atende o chamado da justiça. Ela vem, ela quer a informação, ela quer ver o juiz, ela quer ver o promotor. Porque essas pessoas, Bernadette, elas só têm oportunidade de ver essas autoridades quando elas têm um processo na justiça. Que é quando elas vão. O fórum, ele não é um local de visita. Ele é um local para você ir para as audiências. E quando o juiz ele se desloca, isso tem um simbolismo muito grande. Porque esse simbolismo do deslocamento do juiz para atender o jurisdicionado que está distante dele, porque a justiça ela tem mecanismo para chegar ao cidadão, mas às vezes o cidadão não tem o mesmo mecanismo de transporte para chegar até o juiz. Então, o foco dessas audiências é a humanização da justiça. É uma justiça diferente, é uma justiça mais humanizada. É uma justiça que agora vai até o cidadão. E isso é uma prática do Tribunal de Justiça da Amapá. Não é de hoje que nós fazemos itinerância. Há 20 anos, né? Há 20 anos são realizadas e agora estamos chegando nas comunidades mais distantes ainda dos distritos e dos municípios do estado da Amapá. Sônia, você explicou bem didaticamente aqui todo o procedimento de se realizar uma itinerância. Ou seja, como muito bem você colocou, não é chegar no dia e vou realizar. Há toda uma preparação. E aí a gente conversava essa semana e você me dizia que esse passo a passo vai ser transformado num manual. Um manual sobre a realização das itinerâncias. Isso mesmo, Bernadette. Já tarda esse manual, porque se nós já fazemos há 20 anos, essa realização ela está na cabeça dos servidores, da equipe que trabalha. Mas é preciso consolidar isso, tornar isso legítimo, para que fique. Nós precisamos deixar sucessores, como a nossa presidente sempre diz. E amanhã a gente pode não estar mais no tribunal, Bernadette. E essa memória que só está na cabeça dos servidores e do juiz e da equipe, precisa ser sedimentada em um documento. Então, ao final da itinerância, depois que termina os atendimentos, a gente recolhe a estatística de atendimento de cada órgão que está lá. E fazemos um relatório único e o juiz, então, submete esse relatório ao tribunal, prestando contas da atividade que foi realizada. E ao final desse relatório foi sugerido, tanto pela equipe que estava lá, quanto por nós do NUPEMEC que fomos dar o apoio lá na itinerância, de que se montasse esse manual de prática de itinerâncias, tanto terrestre quanto fluvial, para dar um norte para todos os juízos que desejarem fazer itinerância e já terem o passo a passo. E a presidente sinalizou no sentido de que esse manual, ela já montou uma comissão, vai ser presidida pelo juiz auxiliar da presidência, doutor João Matos, e outros servidores que irão integrar, que já têm experiência em itinerância, que esse manual será submetido, então, ao pleno do tribunal, para que se baixe uma resolução institucionalizando esse manual e vai servir para os outros tribunais também, para quem tiver interesse, e será divulgado na nossa página, para que as pessoas possam ver que aqui a gente precisa normatizar. A normatização ela é importante porque ela agrega valor ao serviço. Então, aquilo que é uma prática intuitiva ainda, na busca de novas experiências, se transforma em algo mais concreto, que é uma resolução, um ato do próprio tribunal, dizendo, olha, agora nós vamos adotar esse modelo e ele vai sendo adaptado de acordo com cada realidade. Acho que isso é um ponto muito importante e positivo do que se tirou da itinerância. Sônia, essa itinerância também na localidade do Cupixi, que é ali um distrito de Porto Grande, ela teve um diferencial que foi a presença do NUPEMEC nessa jornada, né? Ou seja, o NUPEMEC, ele amplia a sua importância dentro do sistema de justiça quando está presente em uma jornada como essa. Porque, como a gente tem dito aqui ao longo de todos os programas, com a entrada em vigor do novo CPC, a conciliação, a mediação, elas ganharam essa visibilidade, né? Essa publicidade maior tem sido dada a elas, e o NUPEMEC vem exatamente para confirmar isso quando está presente numa itinerância. É verdade, Bernadette. A conciliação, os meios alternativos como um todo, eles ganharam agora uma pujança muito grande, né? Força, como a gente diz. E a legislação veio para sedimentar essa força que os métodos estavam necessitando. Na verdade, é bom que você que esteja nos escutando entenda. Nós fizemos um trabalho na comarca de Porto Grande em 2015. Nós realizamos o curso preparatório para os funcionários e eles estão agora em fase de formação. E essa formação ela é acompanhada pelo NUPEMEC. E como tinham processos designados para lá em que necessitava fazer as audiências conciliatórias,
eles pediram o apoio do NUPEMEC porque eles ainda estão em formação. E como a legislação exige a presença de um mediador formado, fomos 2 mediadoras aqui do tribunal, que fui eu e a Lucilene, que é supervisora lá do Superfácil Sul. Já somos formadas como mediadoras há algum tempo e nós fomos dar esse suporte aos colegas que estavam ainda passando pelo processo de supervisão para se formarem como mediadores. E aí foi uma ação também itinerante do Sejusc de lá, porque agora já tem o Sejusc. Né? A partir da resolução 1052, agora de 2016 do tribunal, ele criou o Sejusc de Porto Grande. E também a itinerância levou o serviço do Sejusc. E nós realizamos 2 audiências pré-processuais lá, de prestação de serviço, que iriam desaguar em uma atermação no juizado, porque a prestação de serviço de menos de 3 meses, ela não tem um caráter trabalhista, ela tem o caráter de prestação de serviço e pode ser objeto de demanda junto ao juizado especial. Então, as pessoas já estavam prontas para ajuizar a ação. Elas já foram na proposta de ajuizar a ação. Quais eram os casos? Era um caso de prestação de serviço, uma senhora que ela prestou um serviço de cozinheira para uma equipe que foi fazer uma retirada de madeira, que lá tem muita madeireira nessa região, que é ali quem vai pela Perimetral Norte. E são 2 assentamentos que estão sendo criados para lá, e em específico esse aqui era do assentamento do Munguba. E nesse assentamento moram várias famílias. Então eles vão no local, recrutam mão de obra local e eles prestam serviço. E houve um problema no pagamento dessa prestação de serviço e eles não tinham informação nenhuma. Eles procuravam o dirigente, nunca encontram, porque são pessoas que moram normalmente para a capital, deixam seus prepostos lá. E aí olha que é interessante, Bernadette, nós mandamos um convite. Fizemos um convitezinho, o juiz assinou chamando para que eles viessem conversar conosco. Não tinha processo, não tinha nada, nós fizemos uma pré-processual. E eles vieram. Os 2 prepostos das 2 empresas acabaram vindo participar conosco. Tivemos uma boa conversa, fizemos bons encaminhamentos e eles vão se entender. Eu quero crer que a partir dessa conversa informal que nós tivemos lá no Sejusc deles, com o apoio do NUPEMEC, que eles vão se entender, porque existia ali um problema de comunicação, de diálogo, que não estava sendo realizado entre as partes e que a itinerância, através do Sejusc itinerante do Porto Grande, proporcionou essa reaproximação. Sônia. E eles conversaram e explicaram. E a empresa nem sabia o período do serviço. E aí foi oportunizado que eles pudessem explicar. Um dos casos foi interessante porque a pessoa estava extremamente chateada, Bernadette. Ela estava brava demais, sabe? Assim, armada nos dentes, não querendo nem conversar. E foi ela que foi nos procurar, já queria ajuizar a ação. E depois da conversa que nós tivemos, ela conseguiu me explicar qual era o trabalho que ela desenvolvia. Então, quando a pessoa fala daquilo que ela faz, ela desarma. Então, eu apliquei uma técnica com ela, que é uma técnica do empoderamento. Eu fui buscar nela as informações que eu precisava para poder reaproximar no diálogo. E quando ela sentiu o valor do trabalho que ela desenvolvia, a empresa também percebeu que aquele trabalho que ela desenvolvia era fundamental para os lucros, para os ganhos da empresa. E aí ficou muito, muito, muito bom, porque ela não conhecia a proposta da empresa, que era a proposta que cuidava de folha de pagamento. E ela disse, olha, eu nem tinha ideia do trabalho que vocês desenvolvem, porque eu só faço as folhas de pagamento para pagar. E agora eu precisei conhecer o que você está fazendo para poder tentar encaminhar. Então, nós não fechamos nenhum acordo, porque elas eram só prepostas das empresas, mas o importante é dizer, Bernadette, que eles foram. O oficial de justiça levou o convite e elas já vieram no carro da justiça. Vieram, sentaram e conversaram, e o propósito da conciliação foi alcançado, que é a reaproximação do diálogo. Então, eu venho de lá com um aspecto muito positivo da itinerância. Eu penso que é uma prática que deve ser disseminada no judiciário e que você entenda aí que a gente não está só na capital. No PEMEC, ele tem dado apoio a todas as comarcas do interior, tudo que foi solicitado pela comarca de Porto Grande, suprimento de fundos, pessoal, designação de veículo, combustível. Nós levamos notebooks, levamos impressoras, todo o material que foi solicitado. Eu fui pronta para dar até uma palestra sobre métodos alternativos, mas o diretor optou por dispensar todos os professores e os alunos para que a escola atendesse só a itinerância. Mas nós já agendamos para um outro momento com eles terão outra itinerância em novembro, já saímos de lá com agendamento de uma nova itinerância e vamos programar um curso para os professores de mediação escolar na próxima itinerância, quando a gente estiver indo para lá. O NUPEMEC está com uma agenda bem extensa, né, Sônia? Desde o ano passado, vocês estão aí com uma série de cursos em todas as comarcas, não se limitaram à capital e a Santana, estiveram por todo o interior do estado.
esse ano de 2016 presente também em várias audiências pré-processuais, inclusive do segundo grau. Então, a agenda de trabalho está bem mesmo intensa. Está bem intensa mesmo, Bernadette. No PMEC tem a probabilidade de ganhar aqui o seu espaço dentro do tribunal, com a central de conciliação do segundo grau, porque vem acontecendo, e a presidente já sinalizou positivamente em a gente conseguir o espaço do PMEC com a central do segundo grau. Que então, boa é uma novidade notícia, boa. Viu? Boa notícia em primeira mão aqui pra gente, né? Sônia, chegamos ao fim aí de mais um Conciliando as Diferenças. Tudo bem, Bernadette. O programa ele é muito informativo, ele é um programa que ensina, ele colabora com a mudança cultural que o cidadão tem a partir da conciliação, porque as pessoas elas precisam compreender o que é para poder participar. Então, continue acompanhando o programa, continue nos dando essa audiência, que você terá muito mais informação e aprendizado aqui com o programa Conciliando a Diferença. Obrigada, Sônia. Para você de casa, obrigada também pela sua companhia e audiência. A gente se encontra na próxima semana. Fica com Deus, um beijo no coração. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.